E a Receita Federal começou hoje, dia 6 de março, a receber as declarações de imposto de renda pessoa física. E pessoal, é um momento muito importante, todo mundo não gosta, né, de pagar imposto, mas tem que fazer essa declaração de imposto de renda, tem que preencher da forma correta para não sofrer aí algumas penalidades futuras. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o especialista no assunto, que é um contador, né? José Luiz Vailate. Seja muito bem-vindo hoje aqui no Melhor da Tarde, trazendo essas informações pessoal de casa. Tem muita coisa que a gente precisa saber, tem que ter muita atenção nesse momento, e eu acredito que a gente vai poder esclarecer um pouco o pessoal de casa hoje. Muito obrigado aí pelo convite, né? Ter a oportunidade de esclarecer aos contribuintes, né, um pouco sobre esse assunto que, né, como você falou, não é tão legal, mas é importante até para que a pessoa esteja regular aí com o fisco, né, para que não haja nenhum problema futuro, né? Deixa eu até te perguntar, viu, José? Posso te chamar assim, né? Sim. As pessoas de casa, a primeira dúvida que elas geralmente têm é quem é que pode, quem deve, quem tem que declarar. Como é que a gente pode saber? Existe uma questão estabelecida que são valores, né? Isso, exatamente. A Receita Federal anualmente ela divulga os limites para a declaração, limite de obrigatoriedade e normalmente divide em 7 grupos. Os 7 grupos principais são: o primeiro grupo é os contribuintes que receberam rendas tributáveis durante o ano calendário, o ano de 2013, no valor de R$ 25.661,70, né? Esse é o primeiro grupo que está obrigado. O segundo grupo é quem recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis, ou com tributação exclusiva na fonte durante o ano, no valor de acima de R$40 mil, né? Esse também tem que declarar. Quem durante o ano calendário também realizou qualquer operação de venda de imóveis ou de bens que geraram um ganho de capital, né? E que tem a tributação nesse ganho, também tem que declarar, assim que também tem realizado operações no mercado Bolsa de Valores. Esse também é um grupo que tem que ser declarado. O quarto grupo é o grupo que obteve rendimentos rurais, né? Rendas da atividade rural. Aí esse valor, na verdade, está sujeito à declaração no valor superior a R$ 128.308,50 de renda bruta no ano. Como é uma atividade rural, né, ele está sujeito também a despesas relacionadas à atividade rural. Então, valor superior a 128 mil que ele está obrigado a declarar. Também, mesmo que não tenha participado dos 4 grupos anteriores, mas durante o ano possuía bens em 31 de dezembro de 2013, né, posse de bens, propriedade, no valor de 300 mil, superior a 300 mil reais, esse também está obrigado a declarar. Mesmo que não tenha imposto a pagar ou restituir, ele tem que declarar também, né? Um outro grupo é quem passou a residir no Brasil em 2013. Estava fora do Brasil e passou a condição de residente no Brasil e estava nessa condição em 31 de dezembro. Ele também é obrigado a declarar, independente da renda que ele obteve durante o ano, né? E por último, optou, que aí também está relacionado à compra e venda de imóveis, mas que ele realizou venda de imóveis e que durante o ano ele optou por utilizar o valor da venda do imóvel para a aquisição de um novo imóvel, no prazo de 180 dias. Mesmo que tenha oferido ganho de capital, mas se ele aplicou todo o valor para a aquisição de um novo imóvel, ele não está sujeito ao pagamento de imposto, mas ele tem que fazer a declaração também. Na realidade, eu acho que todas as transações que a gente faça, a gente tem que passar pela Receita. Não quer dizer que a gente vai ter que pagar o imposto daquilo, exatamente, mas tem que informar. Exatamente. Seria dessa forma. O objetivo da declaração é justamente o informe de toda a tua operação da tua vida, pessoa física nesse caso, né, para a Receita Federal. Hoje existem formas, né, da gente poder estar fazendo essa declaração de imposto de renda. Exatamente. Em relação a formas de declaração, nós podemos considerar que existe o formato modelo completo e modelo simplificado, né? No modelo simplificado, como o próprio nome diz, né, você tem a possibilidade de deduzir da sua renda tributável o percentual de 20%,
né, sobre a sua renda como despesa. Ou seja, então você abre mão de todas as despesas que você teve durante o ano, despesas médicas, com educação, e você pode diretamente utilizar o 20%. No entanto, tem que se fazer a conta, porque se o modelo completo você puder utilizar todas as despesas e ela é superior aos 20% da simplificada, então o modelo completo ela é mais vantajosa, né? Só que tem um detalhe que o modelo simplificado ele tem um limite nesse 20% que é em torno de R$ 15.197,02, ou seja, se o valor dos 20% sobre a sua renda aumentado ao 15 mil, ele pode ser menor que as suas despesas no modelo completo. São várias formas, né, que a gente pode estar declarando em várias modalidades. E todas essas peculiaridades, a gente também tem a possibilidade, eu acho que a Receita no próprio site dela disponibiliza algumas questões que as pessoas ficam na dúvida. Porque o que eu estou perguntando aqui, muita gente que hoje está nos assistindo tem essa dúvida, eu tenho que declarar? A gente esclareceu aqui quem são as pessoas que têm que declarar, mas ainda fica a dúvida, né? Será que eu vou ter que declarar ou não? No modo geral, não fiz transações imobiliárias, né? Não vendi nenhum imóvel, não troquei, minha renda não ultrapassa o valor estabelecido, que é de 25.661 e alguns centavos. E 50. Isso, 70. 25.661,70. Eu não preciso declarar nada? O que acontece? Eu não fiz esse tipo de... não teve nenhuma movimentação. Existem algumas situações que pode acontecer durante o ano de que a renda bruta tributável dela não chegue a 25.661,70. Mas um único mês, a renda mensal ultrapassou o limite mensal e ela teve imposto retido. Sim. Naquele mês. Portanto, ela não precisaria declarar pelo rendimento total, mas como ela tem um imposto retido, ela pode restituir esse valor, ela pode declarar o valor sem problema nenhum. Ela não está obrigada a declarar, mas qualquer pessoa física que possua um CPF, ela pode efetuar a declaração. E até é aconselhável que todos façam, né? Porque lá na frente, às vezes a gente vai precisar de algum tipo dessas informações, ou que você deixou de declarar esse ano, mas fez alguma, né? Exatamente. Eu fiz um contrato de compra e venda, não registrei o meu imóvel, então acho que eu não preciso declarar isso. Mas aí no outro ano você consegue fazer uma ação, faz um uso capião, consegue registrar aquele imóvel, e como é que você vai declarar a compra? Então, no decorrer da vida, eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que declarar, indiferente se a gente vai ter que tributar ou não. Né? Exatamente. A declaração, ela não é nada a mais, assim, você efetuar a declaração anualmente, né? O que não pode é deixar de declarar quando está obrigado, né? Mas 7 grupos lá que são obrigados, esses não podem de forma alguma deixar de declarar, né? Deixar de declarar. Uma questão que a gente viu agora, que são algumas novidades, que a própria Receita está inserindo isso pra gente, né? Acho que está tentando facilitar com que todo mundo tenha essa possibilidade de fazer. É um aplicativo que eles já estão disponibilizando para os tablets, e também a declaração já meio que pré-preenchida, é isso? Exatamente, Como é que funciona essas duas opções? Exatamente. A Receita Federal, ao longo dos anos, ela vem evoluindo nesse sentido, né? Ela, usando a tecnologia e tudo mais, a favor dela, né? E do contribuinte também, mas com certeza mais a favor dela nesse sentido, né? Melhorando a máquina de arrecadação. Então, nisso ela disponibilizou, por exemplo, quem obteve ganho de capital, operações com moeda estrangeira, operações em bolsa de valores, são exemplos, por exemplo, que você não consegue fazer a declaração pelo aplicativo, aí você tem que usar o programa gerador de declaração. E outra novidade também esse ano foi a possibilidade de você trazer a declaração pré-preenchida. Só que isso também está limitado a quem tem certificado digital. Né? Quem possui certificado digital tem acesso à Receita Federal, a sua base de dados dentro da Receita Federal, e você poderá resgatar as informações lá de dentro. Ele já traz as informações pré-preenchidas em relação à declaração. Importante, também quem entregou declaração em anos anteriores. Porque vai resgatar as informações da declaração do ano anterior, mais as rendas da fonte pagadora do último ano agora, de 2013, que vai estar lá também. Só que está limitado a esse grupo de pessoas que possuem certificado digital, né? Bom, José, acho que
Isso é também bom a gente dizer aqui, falando dessa questão da declaração, né? Tá ali pré-preenchida, já foi feita o ano anterior e tudo mais. Mas o que a gente coloca nessas informações é que geralmente faz com que as pessoas possam vir a ser prejudicadas, até de forma involuntária. Colocou alguma coisa ali que não condiz, e hoje eu acredito que a Receita está bem interligada e sabe tudo que a gente faz, né? A gente sempre funciona. Eles sabem tudo, gente. E aí o que acontece? Acaba prejudicando, ainda sofre penalidades, né? O que acontece, a principal até motivos de declarações que acabam caindo em malha fina é por erros na própria declaração. Por exemplo, falta de fontes pagadoras. Um exemplo, você recebeu rendas de 2 fontes pagadoras diferentes. É muito comum quando o contribuinte ele muda de emprego de um ano para o outro. Trabalhou um mês apenas na empresa anterior e trabalhou um ano inteiro numa nova empresa. Ele declara apenas rendimentos da empresa atual, não declara da empresa anterior, né? A Receita Federal está com essa informação, cruza, cai na malha fina, né? Então isso é um erro muito comum. Rendas de aluguéis, não declara as rendas de aluguéis, mas as imobiliárias hoje, elas declaram todas as rendas de aluguéis para a Receita Federal. Então, isso também é um dos motivos de declarações que caem em malha fina, né? O sistema é tão bem feito, tão formado, porque você fez uma negociação. Se a pessoa que você fez a negociação, né, ela faz as informações corretas, que é o certo, a Receita, com certeza vai ficar o registro aí. Então, se você não informar, com certeza você cai na malha fina. Exatamente. E cair na malha fina não é bom para ninguém, né? Hoje, todo o processo burocrático de você regularizar a sua declaração, né, você fica com a sua declaração retida, quem tem imposto a restituir, por exemplo, né, fica, às vezes, passa todo aquele período dos lotes de recebimento, então demora, tem todo o processo, né, ir na Receita e tudo mais, né. Tive a revisão dos últimos 5 anos, né? Porque, na verdade, a Receita Federal ela pode retroagir os últimos 5 anos na sua vida, né, como contribuinte, para levantar se você está devendo ou não imposto para ela, né? José, uma dúvida que eu acho que também as pessoas de casa podem ter e que a gente pode estar esclarecendo aqui. Eu tenho algumas dúvidas do que eu posso apresentar como despesas para depois ser restituído. Como é que funciona isso? A Receita Federal, né, através do regulamento do imposto de renda, ela permite algumas despesas que são dedutíveis para efeito da declaração. A primeira são os próprios dependentes, né? Então é um cuidado muito grande também quando se trata de dependentes, porque cada dependente ele abate do renda bruta, né? R$ 2.063,64, né? Então, a cada dependente que você incluir na sua declaração, você diminui a base do seu imposto a pagar. O problema é que quem são os dependentes, quem pode ser dependente, né? O principal o companheiro, cônjuge, né? Ou quem tem companheiro com união estável no período de 5 anos, a mais de 5 anos, né? Pode ser considerado como dependente também. Os filhos, né? Pais e avós que têm um rendimento bruto também limitado, até um limite de valor também, que acima desse limite não pode ser dependente mais também. Lembrando que quando você informa o seu dependente, você vai utilizar como despesa, você também tem que declarar a renda dele. Os ganhos. Por isso que tem que ser feita uma avaliação, se vale a pena ou não você declarar o dependente. Além dos dependentes, você também pode declarar as despesas, tanto sua quanto dependente, por exemplo, despesas médicas, tanto sua quanto dos seus dependentes. O que considera como despesas médicas? São aquelas despesas pagas a profissionais, né, da saúde, as despesas com hospitais e tudo mais. Planos de saúde são incluídos? Os planos de saúde também, eles podem ser utilizados como despesas médicas, né? Dentista, exatamente. Dentista, psicólogo, fisioterapeuta, remédios não, isso é uma dúvida muito grande. Não, remédios não pode ser incluídos, a não ser que os remédios tenham sido adquiridos dentro dos hospitais e venham na nota do hospital. Se vier na prestação de contas do hospital, na nota do hospital pode ser utilizado como despesa, mas comprado à parte em farmácia
de forma alguma, não tem previsão legal. Isso é uma questão que também a gente não pode se declarar, a gente tem que ter a nota disso, né? Eu acho que muitas pessoas acabam perdendo essa nota e também não pode declarar. Não pode, porque fica sujeito à apresentação, né? E se não tiver o documento, esse valor vai ser desconsiderado pela Receita, além da sujeição à multa, né? Em cima do valor declarado irregularmente. Né? A gente já estava conversando antes de começar o programa que até as próprias clínicas hoje, não médico exclusivo, mas as clínicas, elas até informam a Receita, são obrigadas a informar o que elas têm, né, de clientes que foram consultados e tiveram despesas. Sim, as clínicas, as pessoas jurídicas, né, na área de saúde, elas declaram, a chamada DMED hoje, na DMED elas declaram todas as receitas, incluindo o CPF, o valor que foi, né, recebido, né, de todos os seus pacientes. Então, não tem como informar algo diferente disso. Você pode até deixar de informar, mas não pode informar algo que não aconteceu, né, ou um valor maior, alguma coisa. Então, existe esse cruzamento que vai ser fatal. Se o valor estiver diferente do que foi declarado, a declaração vai para a malha fina. Malha fina. Daí, por que não? Por que declarar de verdade indo para a malha fina? Porque quando eles vão verificar, daí até algumas coisas que você, né, deixou passar, e apresentação de notas e outras coisas que às vezes você ficou despercebido, eles vão estar fazendo a fiscalização. Tem um detalhe, até quando você preenche a declaração, o próprio programa ele avisa quando as despesas médicas elas são superiores a 20% da sua renda bruta. E ela já avisa, mesmo que esteja correta, né? Isso pode fazer com que a sua declaração vá para a malha fina, mas não por erro, mas porque a Receita Federal vai querer apenas analisar. Então é bom guardar, quem tem esse volume de despesa, acontecer isso na declaração, importantíssimo, né? Guardar todos os seus comprovantes, porque pode acontecer da Receita chamar e você ter que apresentar, mas sem problema. Isso não, o fato de cair na malha fina também não quer dizer que a sua declaração esteja errada, tá? É só uma verificação. Uma verificação, exatamente. Bom, outra coisa que eu acho que a gente pode falar para as pessoas de casa, o que elas devem ficar bem atentas à hora de preencher a declaração? O principal em relação a preencher as declarações, eu acho que são até os principais casos de declarações que caem em malha fina, né? Como eu falei anteriormente, informar todas as suas fontes de rendimento, né? Você não pode deixar de informar. Se informar dependente, informar os rendimentos dos seus dependentes, não pode deixar de informar também. Cuidado com as despesas médicas, não informar de forma alguma. Uma das despesas dedutíveis são a despesa com instrução, né? O que é despesa com instrução? Ensino infantil, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, ensinos técnicos, né? Não considera-se como despesa com instrução. Idiomas, aulas de músicas, de dança, balé, nada disso é despesa dedutível. Então isso também é um motivo que às declarações... vezes a pessoa coloca ali isso na declaração. Isso, às vezes sem saber, acha que a despesa com instrução, por exemplo, de idiomas, né, o fundamental pra gente e tal, e você não pode declarar, né? Então são motivos que acabam acontecendo de você cair em malha fina, né? Então tomar um cuidado bastante grande com isso. Outras informações, a própria declaração hoje tem algumas situações que ela acaba fazendo cruzamento, por exemplo, um erro de data de nascimento. Hoje ele tem um CPF, bota a data de nascimento errada, ele já avisa na hora de transmitir. Então, existe algumas situações que a Receita está ajudando nesse sentido, acaba ajudando o contribuinte a não errar, né? Mas eu acho que, principalmente para quem não tem experiência, que nunca fez, o importante, eu acho, né, buscar um profissional. O custo não é alto, vai preencher de uma forma correta e vai prevenir dores de cabeça no futuro, né? Eu acho que é recomendável que tenha um profissional da área que entenda e que faça esse tipo de trabalho. Exatamente. A gente sempre recomenda que procure um profissional para que auxilie no preenchimento da declaração. Hoje nós temos muitos profissionais na área, né, de contabilidade que com certeza poderá prestar um serviço adequado, evitando justamente essa dor de cabeça que assim como a gente sempre diz, né, cada um tem a sua especialidade, né, sabe fazer algo bem feito, né, e o contador sabe fazer bem feito isso, então deixa ele fazer que você dificilmente vai ter problema. Mais importante do que a própria fazer a declaração, eu sempre, quando a gente conversa com o contribuinte, né, e com o cliente, os esclarecimentos que a gente acaba fazendo na conversa, só no bate-papo
né, que a gente faz anterior à elaboração da declaração, de tudo que ele tem declarado, o que ele tem que fazer e tudo mais. Só essa consultoria que ele recebe, né, é muito melhor que a própria declaração. É verdade, até para, por exemplo, poder restituir no próximo ano, porque o que já passou, né? Exatamente. Agora é 2013 que a gente está falando, foi tudo que você fez lá em 2013. Agora daqui para frente, né, com essas orientações, a gente vai poder preencher e restituir um valor maior. Falando em restituição, inicia hoje, né? A maioria das pessoas deixa lá pro final, é dia 30 de abril que encerra, é isso? 30 de abril, esse ano é 30 de abril. Que encerra. Então não vamos deixar pro dia 30 de abril não, né? Porque o pessoal gosta de deixar para cima da hora, mas quanto antes ela declara, antes ela pode ser restituída do valor. Exatamente. Em relação à restituição, a Receita começa a pagar a partir de junho os lotes de restituição, mas quem são as pessoas que vão receber primeiro, né? Normalmente a Receita Federal ela dá prioridade para as pessoas idosas, né? Pessoas acima de 60 anos, né? Elas têm prioridade na restituição. Depois, as pessoas que possuem moléstia grave, né? E ela tem uma condição de aposentadoria provisória, especial, e ela tem um preenchimento especial também lá na declaração, essa pessoa ela também tem prioridade e depois as pessoas que entregaram primeiro a declaração. Então, aí vai por ordem de entrega, né? Então, quem entregar a partir de hoje, provavelmente vai estar recebendo a restituição no primeiro ou no máximo no segundo lote. Quem deixar por último, a restituição. Mas também temos que lembrar o seguinte, que as declarações normalmente ela gera imposto a restituir. Muitas pessoas têm imposto a pagar no final, né? Claro. No caso do imposto a pagar, há a possibilidade também de a pessoa parcelar o pagamento do imposto, né? Desde que a parcela mínima seja de R$50. E também há a possibilidade de a pessoa indicar débito automático. O que acontece? Se ela vai pagar os DARFs, né? Ela pode esquecer e tudo mais. Se ela coloca débito em conta, ela não esquece só mais. tem que ter saldo em conta naquele dia, mas é uma facilidade para poder evitar dor de cabeça, né? Acabava muito acontecendo, né? E, inclusive o DARF tem que ser atualizado. E quando o débito é automático, automaticamente já atualiza e debita em conta, né? É bom, facilitando aí para as pessoas, né? Bom, eu quero agradecer a presença do José Luiz Vailate aqui hoje com a gente. Obrigada pelos esclarecimentos. É sempre bom trazer muita informação pro pessoal de casa, né? Também a gente vai deixar aí na tela o telefone, contato para quem quiser tirar mais alguma dúvida, que sempre fica, né? Eu até vou repetir para vocês enquanto a gente pode anotar aí com a caneta. 3349-2772 e 8402-5649, né? Qualquer dúvida, o José Luiz Vailate está aí à disposição para vocês de casa. Obrigada, viu, mais uma vez por trazer todos esses esclarecimentos aqui pra gente. Tá ok, eu agradeço e fico à disposição. Que bom. Pessoal, rapidinho intervalo, na sequência a gente volta, porque tem muitas coisas legais pra gente conversar hoje aqui no Melhor da Tarde, inclusive as peças lindas aí pra você mesmo se presentear. Dia 8 tá chegando, você mulher, tá aí, ó, Saskia Pedras e Perfumes está trazendo muitas opções pra você e a gente traz elas após o intervalo. Não saia daí.